Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Ora viva, o Fogo e Fúria está de regresso e comigo, como sempre, olá Alexandre Martins. Olá Ruben Martins. Cá estamos de novo para mais um episódio deste podcast que olha para a atualidade norte-americana. Alexandre, hoje temos muito Trump e a primeira coisa que eu quero perceber é em que estado é que está este julgamento de Donald Trump que começou na segunda-feira da semana passada. Gostava que me relembrasses de que é acusado o antigo presidente dos Estados Unidos. Bom, o julgamento começou de facto na semana passada com a seleção dos 12 jurados efetivos e 6 suplentes que vão ter de decidir, em princípio, nas próximas 6 semanas, que é o prazo dado pelo juiz. Não é um prazo fixo, mas uma orientação de 6 semanas de duração do julgamento, e estes jurados é que vão decidir se Donald Trump de facto é culpado ou não é culpado dos crimes, ou do crime que foi deduzido pelo Ministério Público de Manhattan. Ora, esse crime foi o de falsificação de registros comerciais da Trump Organization, ou seja, só para fazer aqui um sumário do que está em causa, segundo a acusação, em 2015 ainda, portanto um ano e meio antes da eleição presidencial de 2016, quando Donald Trump anunciou que era candidato à Casa Branca, no verão de 2015, o Donald Trump, o advogado dele da altura, Michael Cohen, e o David Pecker, que era na altura o patrão de um grupo de média que incluía o tabloide nova-iorquino National Enquirer, segundo a acusação, estas 3 pessoas combinaram, portanto temos aqui uma conspiração que não é um crime de que o Trump esteja a ser acusado neste momento, mas isto é o argumento da acusação. Entraram aqui numa conspiração para que, durante essa campanha presidencial de 2015 e 2016, sempre que houvesse alguma história sobre o Donald Trump que pudesse ser prejudicial para a campanha dele, o David Pecker, o National Enquirer, iria pagar à pessoa que queria fazer essa denúncia para silenciar a história. Portanto, não estamos aqui a falar só de uma denúncia de uma antiga atriz de filmes pornográficos. Estamos a falar, segundo a acusação, de uma conspiração que durou mais de um ano para detectar e silenciar histórias que pudessem ser prejudiciais ao Donald Trump, ainda antes de saber da existência da história desta antiga atriz de filmes pornográficos. Ora, durante esse ano e meio, houve pelo menos 13 histórias que foram detectadas pelo National Enquirer e pelo Michael Cohen, o advogado do Trump. Uma delas, desta antiga atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, que dizia ter mantido uma relação amorosa com Donald Trump 10 anos antes, em 2006, e ela ameaçava divulgar isso em público durante a campanha presidencial. Havia também a história de um porteiro da Trump Tower que dizia que o Donald Trump tinha tido um filho fora do casamento, e uma terceira história de uma antiga modelo da Playboy que também dizia que tinha tido um relacionamento sexual com o Donald Trump uns anos antes. Ora, estas 3 histórias, pelo menos aquelas que se sabem neste momento, durante o julgamento, levaram o Michael Cohen a pagar para silenciar uma delas, da atriz Stormy Daniels, e o patrão da National Enquirer a pagar para silenciar as outras 2. Ao que se sabe, a questão de se o Trump teve ou não um filho fora do casamento não foi dado comprovado, quer dizer, ninguém conseguiu confirmar essa história, mas as outras 2, da atriz de filmes pornográficos e da modelo da Playboy, ninguém sabe. O Trump diz que aconteceram esses relacionamentos, a atriz e a modelo dizem que aconteceram. Não interessa, não é isso que está em causa aqui. O que está em causa é que o National Enquirer e o Michael Cohen, advogado do Trump, pagaram a estas 2 pessoas para elas não divulgarem aquilo que queriam divulgar durante a campanha. Isto é importante também porque temos de ter aqui em causa em que época é que isto aconteceu. A Stormy Daniels, a atriz de filmes pornográficos, propôs-se ou ameaçou divulgar este relacionamento amoroso com o Trump, que aconteceu numa altura em que a Melania Trump, a atual mulher do Donald Trump, estava grávida. Propôs-se a divulgar isto poucos dias depois
da divulgação pelo Washington Post de uma gravação áudio em que o Donald Trump aparecia a gabar-se de forçar contactos sexuais com mulheres, não é? Aquela famosa gravação do Grab 'em by the Pussy. Isto, na altura, obviamente que hoje em dia é muito fácil dizer isto nada afeta o Donald Trump, ele podia fazer o que quisesse e não era por isso que ele agora ia dar-se ao trabalho de pagar às pessoas para não falarem sobre um relacionamento extraconjugal, mas temos de voltar àquela época. Estamos a falar em 2016, logo a seguir à divulgação desta gravação do Washington Post, a poucos dias da eleição presidencial, e em que o Trump precisava de conquistar os votos do eleitorado evangélico, portanto muito sensível a este tipo de questões. Na altura, a Stormy Daniels apareceu a dizer que ia divulgar esta história, e então Michael Cohen, segundo o Michael Cohen, a acusação por ordem do Donald Trump, foi pagar $130 mil à Stormy Daniels para ela não contar esta história em público. Isto é o que está na base da acusação, mas se fosse só isto não seria suficiente para condenar ninguém, porque não é nenhum crime fazer este tipo de combinações, e a Stormy Daniels até assinou uma declaração a dizer que sim senhora recebeu dinheiro, e não vou falar mais disto. A questão é que depois, em 2017, quando Donald Trump já era presidente dos Estados Unidos, e ainda segundo a acusação, ele registou nas contas da sua empresa, a Trump Organization, o dinheiro que devolveu ao Michael Cohen pelo pagamento à atriz, em forma de honorários simples e não como contribuições de campanha ou outro item qualquer. Isto só por si constituiria não chegava a ser um crime em Nova Iorque, mas voltando ao início, pode ser um crime se estiver inserido numa conspiração anterior, iniciada muitos meses antes, com o intuito de abafar este tipo de casos à medida que eles fossem aparecendo, para não prejudicar o candidato Donald Trump. Portanto, aqui estaria um crime de falsificação de registros comerciais com o intuito de mascarar o crime de interferência na eleição presidencial de 2016 através do silenciamento de histórias que pudessem ser prejudiciais para um candidato. Se a acusação conseguir convencer os jurados de que isto se passou desta forma e não apenas Donald Trump a tentar silenciar uma história que poderia ter problemas familiares e uma coisa assim mais simples, como já aconteceu com outros políticos norte-americanos, então Donald Trump pode mesmo vir a ser acusado e condenado. Neste caso, como não tem antecedentes e não é um crime violento, pode ser a um máximo de 4 anos de prisão, mas o mais provável é uma pena suspensa, se vier a ser condenado, e não ter de passar nenhum tempo na cadeia. Como disseste, o julgamento está a decorrer. Já temos mais ou menos uma perspectiva de quando é que pode sair uma decisão deste julgamento, ou é expectável que isto se arraste durante muito e muito tempo? Não, o juiz disse logo no início que esperava que o julgamento não durasse mais do que 6 semanas, portanto a contar do início da semana passada, daquela primeira semana em que os jurados foram selecionados. Portanto, teremos aqui mais 5 semanas de julgamento. Isto não é uma ciência exata, obviamente, mas o juiz já deu sinais, desde o início do julgamento, que quer mesmo manter este prazo. Por exemplo, no início desta semana, portanto na segunda semana, ou na semana do julgamento a sério, a sessão durou menos do que estava planeado de início, acabou, portanto foi apenas meio-dia de julgamento, por causa da Páscoa judaica e por causa de uma consulta, isto foi mesmo assim, uma consulta de urgência do dentista de um dos jurados, portanto o juiz decidiu acomodar estas situações. E só houve meio-dia de julgamento. Mesmo assim, houve tempo para a acusação e a defesa apresentarem os seus argumentos e para começar a audição da primeira testemunha da acusação, que é o tal David Pecker que nós falamos há bocado, o antigo patrão do jornal National Enquirer. Essa audição da testemunha continua no dia ou nos dias seguintes, e é uma audição muito importante. Portanto, o David Pecker e o Michael Cohen, o advogado, são as duas principais testemunhas da acusação. Segundo a acusação, não é só uma questão de um diz uma coisa e o outro diz outra, porque o David Pecker, por um lado, vai, segundo a acusação, testemunhar contra o Trump
dizendo que, ou confirmando que houve mesmo uma conspiração, que eles se juntaram numa sala no verão de 2015 para combinarem que qualquer história prejudicial para o Trump ia ser silenciada. E o Michael Cohen depois terá as provas, gravações de áudio, e-mails, mensagens trocadas, que provam que o Donald Trump esteve nesta conspiração e deu ordens para fazer o pagamento à Stormy Daniels. Portanto, é isto que se espera neste julgamento, mas ainda está no início, mas, como disse, não deverá durar mais do que, a partir de agora, 5 semanas. Qual é que é a possibilidade de daqui sair uma condenação para Donald Trump e que consequências é que isso teria na prática com uma pré-campanha eleitoral a decorrer, não é? Portanto, Donald Trump será o candidato do Partido Republicano à Casa Branca e o que é que isso mudaria nesta campanha? É difícil dizer isso, quer dizer, a condenação, é menos difícil falar sobre a possível condenação do que as consequências para a eleição presidencial. Em princípio, os jurados vão ter de decidir com base nas provas que forem apresentadas durante o julgamento, com o enquadramento da lei de Nova Iorque, não é? Isto é óbvio, mas se for esse o caso, se não houver absolutamente se a acusação conseguir mesmo durante o julgamento apresentar aquilo que diz que vai apresentar, então há uma elevada probabilidade de o Donald Trump ser mesmo considerado culpado. A condenação é outra coisa, porque o juiz depois, mediante a decisão dos jurados, irá, se for uma condenação, irá depois decidir a sentença, não vai ser logo no fim do julgamento, depois ele marcará uma data posterior para anunciar a condenação e, segundo vários especialistas, é altamente improvável que o Donald Trump seja condenado a uma pena de prisão por aquilo que já dissemos, não é um crime violento e ele não tem antecedentes criminais. No entanto, não deixará de ser, se isso acontecer, uma condenação e a primeira condenação num processo de crime de um antigo presidente dos Estados Unidos. É verdade que há muita gente que acha que este, dos 4 processos de crime que o Trump é arguido, este será talvez o caso menos problemático em termos políticos para o Donald Trump. E é provável que seja o único que vai a julgamento antes da eleição, por causa de vários problemas, de recursos atrás de recursos, para o Supremo Tribunal, para tribunais da relação, etc. Os outros 3 casos, 2 deles relacionados com uma acusação de tentativa de subversão dos resultados da eleição presidencial de 2020 e um de sonegação de documentos confidenciais da Casa Branca, estão atrasados. Ninguém faz previsões sobre se irão a julgamento antes da eleição presidencial e, portanto, o que nós temos aqui, em princípio, para uma análise política sobre as consequências dos casos judiciais de Donald Trump na eleição, é este caso de Nova Iorque. Há sondagens que indicam que há ali uma pequena percentagem de eleitores republicanos e uma percentagem maior de eleitores independentes, que à partida não declaram que costumam votar no Partido Democrata ou no Partido Republicano, que se dizem abertos a não votar no Donald Trump se ele vier a ser acusado, considerado culpado em algum destes processos de crime. Saber até que ponto essas pessoas depois de facto vão mudar a sua intenção de voto, estando agora a pensar em votar no Donald Trump em novembro, depois de ele eventualmente ter sido condenado num processo que envolve uma antiga atriz de filmes pornográficos e que se calhar é uma coisa que fica assim um bocadinho pela rama, porque se não for bem explicado, e esse é um dos trabalhos dos trabalhos ingratos da acusação no caso deste julgamento em Manhattan, é que isto não é um processo que se explica assim, ele quis pagar pelo silenciamento de uma pessoa com quem teve uma relação sexual há uns anos e vocês agora vêm buscar isto anos depois e tal. Não é assim. Mas também não há muito mais tempo nas televisões e no nosso ambiente mediático para explicar isto aos eleitores. Portanto, se calhar o que vai ficar aqui retido é que o Trump, se vier a ser condenado, foi condenado por uma questão lá com uma atriz de filmes pornográficos. Isso, olhando para o passado de Donald Trump na última década e da sua relação com os seus eleitores, deixa-me aqui muitas dúvidas sobre se este caso irá ter algum impacto na eleição presidencial.
mas não sabemos o que é que vai acontecer até lá, e até é possível que pelo menos um dos outros processos de Washington, do subversão da eleição presidencial de 2020, comece a ser julgado no verão. Não sabemos. É muito difícil, mas é possível que isso aconteça. Também estávamos muito pendentes da decisão do Supremo sobre, precisamente, o ex-presidente Donald Trump. Hoje estamos muito focados em Trump. O que é que o Supremo estava a decidir sobre o antigo presidente Donald Trump, Alexandre? Ora, isto vai aqui ao encontro do que estávamos a dizer há pouco sobre a eventualidade de haver de começar o julgamento em Washington sobre a eleição presidencial de 2020. Neste processo em Washington, em que o Donald Trump é alvo de 4 acusações criminais, está suspenso, o andamento do processo está suspenso antes do início do julgamento, porque a defesa de Donald Trump recorreu para o Supremo Tribunal com um argumento sem precedentes na história dos Estados Unidos. O que a defesa pergunta ou pede ao Supremo Tribunal é que declare que o Donald Trump, pelo facto de ser o presidente dos Estados Unidos na altura da eleição de 2020, não pode ser alvo de uma acusação criminal, porque tudo o que ele fez naquele período deve ser entendido como uma ação de um presidente dos Estados Unidos dentro dos limites legais e constitucionais. Claro que há vários especialistas que dizem que isto não faz o mínimo sentido, que o Supremo Tribunal nem sequer devia ter aceitado analisar este argumento de Donald Trump, mas a verdade é que aceitou e, portanto, os juízes do Supremo vão começar a ouvir os argumentos das duas partes ainda esta semana, na quinta-feira, e enquanto não houver uma decisão final sobre isso, sobre se o Trump terá ou não uma imunidade total, o Trump ou todos os presidentes dos Estados Unidos, de qualquer acusação criminal por atos cometidos durante a sua presidência, essa decisão muito provavelmente só será conhecida lá para finais de junho, portanto, ou até finais de junho, porque é quando acaba o ano judicial do Supremo este ano. Depois disso, imaginemos que há uma decisão do Supremo que é contrária ao Donald Trump, por exemplo, não é? Pensa-se que é o mais provável, mas hoje em dia já ninguém sabe nada. Mesmo assim, vai ser difícil, portanto, a juíza que está a liderar o processo em Washington vai ter de reatar os procedimentos que suspendeu quando o Trump recorreu para o Supremo. É um processo ainda que vai durar várias semanas ou até meses, portanto é difícil que mesmo que haja uma decisão do Supremo Tribunal em fins de junho, que este julgamento comece antes da eleição, porque depois mete-se as convenções dos partidos, está no auge da campanha e são decisões muito, muito difíceis. O que está em causa neste caso do Supremo é basicamente isso. O Donald Trump considera que tem uma imunidade total contra qualquer acusação criminal por atos cometidos durante ou realizados durante a sua presidência, desde que estejam enquadrados nas suas funções presidenciais. Há alguma jurisprudência para algumas destas questões, quer dizer, sabe-se mais ou menos o que é que pode constituir funções presidenciais dentro de um limite um bocadinho alargado desse conceito, quer dizer, não é preciso. Imaginemos que um presidente dá ordem para lançar um ataque contra uma posição de forças inimigas no Irão e morrem pessoas, e está lá um norte-americano e morre um norte-americano. Há uma proteção, ou é expectável que um presidente não possa vir a ser alvo de um processo de crime depois de sair da presidência por causa desta decisão, não é? Uma decisão que está dentro das competências e das obrigações de um presidente de defesa, da proteção da segurança do país. Agora, há várias coisas, que, por exemplo, a acusação, neste caso de Washington, acusa Donald Trump de ter conspirado com outras pessoas para ter pressionado algumas pessoas a fazerem-se passar por eleitores que depois iam dizer que o Donald Trump afinal é que ganhou na Geórgia e não foi o Joe Biden, e confundir as coisas na contagem ou na leitura dos votos na cerimónia de 6 de janeiro, e muitas outras atos de pressão sobre responsáveis eleitorais em vários estados.
o Donald Trump considera que isto são questões relacionadas com a sua presidência. Muitos especialistas acham que não, ou dizem que não esperariam até que o Supremo Tribunal alguma vez pudesse perder tempo a pensar neste argumento, mas a verdade é que quer perder tempo e vai perder tempo, e vamos ter de esperar por essa decisão para ver se o julgamento de Washington vai começar ainda este ano ou não. Por último, ficou desbloqueado no Congresso dos Estados Unidos a questão do apoio à Ucrânia e a Israel. É caso para dizer finalmente, não é, Alexandre? Sim, isto foi um pedido da administração Biden já em outubro do ano passado, há 6 meses. Recordamos que logo esse pedido da administração Biden foi de um novo financiamento a um pacote de assistência à Ucrânia, mas também a Israel, a Taiwan, e a Taiwan aqui inserido também num grupo de outros aliados da região da Ásia-Pacífico dos Estados Unidos. Esse pedido da administração Biden foi logo mal recebido pela ala mais radical do Partido Republicano na Câmara dos Representantes. Se calhar já ouvimos falar várias vezes aqui de congressistas como a Marjorie Taylor Greene, por exemplo, ou o Matt Gaetz, que são congressistas de uma ala radical republicana. Há aqui várias sensibilidades. Por exemplo, dentro desta ala cerca de 20 congressistas republicanos, há congressistas como a Marjorie Taylor Greene que se opõem determinantemente a qualquer novo apoio financeiro à Ucrânia. Portanto, ela não quer saber de condições nem de melhoria das condições de segurança na fronteira, não quer saber de nada. Ela é contra a continuação da assistência financeira dos Estados Unidos à Ucrânia. Depois há outros dentro deste grupo que, para aprovarem um novo pacote de financiamento à Ucrânia, exigiam medidas para garantir a segurança na fronteira com o México, mas medidas que não é que se possa dizer que é para reforçar a fronteira, é para limitar o direito ao asilo, para limitar a imigração, mesmo que feita de forma legal. Portanto, seriam exigências que à partida nunca seriam aceitas pelo Partido Democrata. E devido à conjugação de forças na Câmara dos Representantes neste momento, em que o Partido Republicano está em maioria, mas neste momento só pode perder um voto na sua bancada, portanto só pode ter um congressista dissidente na sua bancada se quiser aprovar propostas, porque senão o Partido Democrata está ali tão perto que, se votar em peso, consegue derrotar a iniciativa legislativa. Por causa desta conjugação de forças, 20 congressistas, ou 10 que sejam, são mais do que suficientes para bloquear qualquer iniciativa da liderança do Partido Republicano. Portanto, por mais que a liderança quisesse levar a votação e aprovar o pacote de financiamento à Ucrânia há 6 meses, estaria impedido por causa deste grupo de republicanos radicais. Para complicar ainda mais a situação, esse momento do pedido da administração Biden também coincidiu com a saída do líder da Câmara dos Representantes da altura, o republicano, o Kevin McCarthy, que também foi, entre aspas, deposto numa moção de censura apresentada por esta ala republicana radical, que estava insatisfeita porque, quer dizer, eles bloquearam a ação legislativa. Então os líderes republicanos da Câmara dos Representantes tiveram de recorrer ao Partido Democrata e aos votos do Partido Democrata para fazer aprovar medidas mínimas, como a continuação do funcionamento das agências públicas nos Estados Unidos, que estavam sem financiamento, e foi preciso arranjar uma forma de as financiar para elas se manterem abertas, e isso só foi possível graças ao apoio do Partido Democrata. Portanto, no meio destas divisões todas que há nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Câmara dos Representantes neste momento é que um líder da Câmara dos Representantes do Partido Republicano tem contra ele, ou um líder mais do centro ou mais moderado, tem contra ele um número suficiente de republicanos radicais para o impedir de fazer avançar legislação ou de aprovar o que quer que seja, ainda para mais num aspecto ou numa questão tão sensível como o financiamento externo e a Ucrânia. Bom, 6 meses depois, de facto, a coisa avançou, porque o líder republicano que substituiu Kevin McCarthy, que é o Mike Johnson, que é um congressista ainda mais radical e ultraconservador do que era o Kevin McCarthy, que ele próprio, antes de ter sido eleito líder, tinha votado contra pacotes de financiamento à Ucrânia, mas com o andar da carruagem, nos últimos 6 meses, ele diz que teve acesso à informação dos serviços secretos, como o líder da Câmara dos Representantes, que não tinha antes como simples congressista,
Republicano, e outras questões que ele aponta, como o facto de o filho dele estar a preparar-se agora para ir para a Academia Naval, e portanto ele tem uma frase, ele disse que, dito assim de forma muito direta, eu prefiro enviar munições para a Ucrânia do que os filhos dos americanos, não é? Portanto também tem aí uma questão pessoal dele. E várias outras questões fez com que ele tivesse mudado o seu posicionamento em relação ao financiamento à Ucrânia. Então ele, repetindo aquilo que o antecessor dele fez avançar a legislação, o pacote de assistência à Ucrânia contra esta ala ultra-radical do Partido Republicano, e para isso precisou dos votos do Partido Democrata. Portanto, o que é que pode acontecer agora ao Mike Johnson? Em princípio, esta congressista radical, a Marjorie Taylor Greene, já ameaçou apresentar uma nova moção de censura, desta vez contra o Mike Johnson. Mas, neste caso, e ao contrário do que aconteceu com o Kevin McCarthy, é possível que o Mike Johnson seja salvo pelo Partido Democrata, porque nestes meses de negociações para termos este pacote aprovado, o Partido Democrata também foi, o líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, o Hakeem Jeffries, também foi dando sinais ao Mike Johnson, publicamente até, de que se ele levasse à votação o pacote de financiamento da Ucrânia, haveria votos suficientes no Partido Democrata para o salvar na eventualidade de uma moção de censura desta ala radical. O que não aconteceu com o Kevin McCarthy. Nessa altura, o Partido Democrata votou em peso a favor da moção de censura dos radicais e ele foi afastado do cargo. Desta vez, a Marjorie Taylor Greene ameaça apresentar uma moção de censura, mas também hesita um pouco porque, a partir dessa moção de censura, não será aprovada, e o Mike Johnson, ultraconservador, que como advogado no seu estado natal, original como político, Louisiana, promoveu o ensino do criacionismo nas escolas públicas, e tem um casamento que é legal, um tipo de casamento que é legal apenas em 3 estados, um deles na Louisiana, que é um casamento em que o casal, o homem ou a mulher, só se podem divorciar no caso de conseguirem provar adultério ou que um deles seja condenado por um crime. Portanto, é o mesmo ultraconservador daqueles a sério nos Estados Unidos, e está na iminência de ser salvo, de se manter no cargo com os votos do Partido Democrata, incluindo muitos progressistas que se opõem totalmente à visão do mundo defendida por Mike Johnson, que é também alguém que defende a aprovação de uma lei federal a nível nacional que proíba totalmente o aborto em quaisquer condições. Portanto, já estamos a ver aqui que a confusão que está a política dos Estados Unidos e a ginástica que os vários atores vão ter de fazer para conseguirem manter os Estados Unidos como não o polícia do mundo, não é? Como eles próprios agora não gostam que se diga dessa maneira, mas como alguém que respeita as alianças que tem e que continua disposto a ajudar os seus aliados, também no interesse próprio, no interesse da segurança nacional dos Estados Unidos. E é isto, Alexandre. Está feito por hoje. Um abraço e até ao próximo episódio. Um abraço e adeus. Um abraço. Tchau, tchau.